Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como você pode construir bons lead magnets para gerar leads de maneira orgânica através do LinkedIn para o teu negócio. E isso aqui vai servir principalmente para você que tem um negócio B2B de alto ticket, seja prestando serviço, seja com algum produto de software ali mais especializado, essa estratégia ela pode funcionar muito bem para você. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é um lead magnet de fato, né? Então, basicamente, o mercado utiliza outros nomes para essa estratégia. Eu já vi com o nome de material rico, isca digital, enfim. Isso existe há bastante tempo, já no marketing digital, tanto B2B quanto B2C. E aqui qual que é a ideia? É a gente conseguir construir um material de valor para o nosso lead e oferecer esse material, essa isca, né, propriamente dita, ali para aquele lead em troca do contato dele ou até às vezes em troca do engajamento dessa pessoa. E com isso a gente conseguir adquirir bastante lead a um custo muito baixo ou até organicamente, se você conseguir tracionar bem em cima dessa estratégia, tá? E para a gente construir um bom lead magnet, tudo parte muito do ICP, que é nada mais que o nosso perfil de cliente ideal. Então a gente precisa ter muita clareza do nosso perfil de cliente ideal para que a gente consiga construir aí bons lead magnets que vá realmente trazer um lead qualificado para dentro do nosso funil de vendas. E aí, para a gente conhecer de fato o nosso ICP, eu tenho um material bem completo lá no meu perfil do meu LinkedIn sobre esse tema, e na Masterclass completa a gente vai aprofundar bastante nesse tema do ICP também, mas é muito importante que a gente tenha clareza de três arestas aqui desse ICP. A primeira delas é os aspectos firmográficos. Depois a gente tem o decisor. E o influenciador. Aspectos firmográficos, basicamente. A empresa que vai comprar de você, qual que é o tamanho dela, quanto que ela tem de faturamento, qual a localização dessa empresa. Essa empresa, ela é bootstrap ou ela é uma empresa que captou investimento? Essa empresa, quantos colaboradores ela tem? Acho que eu já falei esse ponto. Mas, enfim, aqui em firmográficos, é basicamente a gente trazer todos os aspectos da empresa em que a gente quer vender o nosso serviço ou vender o nosso produto. E aí, dentro da empresa, vai ter a figura que vai ser o decisor dessa compra. O decisor pode ser o head de marketing, caso você esteja vendendo uma ferramenta de CRM, de automação de marketing, por exemplo. O decisor pode ser o diretor de vendas, caso você esteja vendendo um CRM. Enfim, aí vai depender muito do tipo de serviço, do tipo de produto que você está vendendo e você mapear ali quem são os seus decisores de compra, né? Normalmente tem mais de um, então é bom você ter mapeado todos esses decisores e aqui também você vai ter as pessoas que não necessariamente decidem, mas elas influenciam nesse processo de compra. E aqui quando a gente fala de influenciadores dentro de um processo de compra B2B, a gente tem sempre aquela ideia, né? Sempre muito bate-pronto, assim, eu vejo que as pessoas colocam de exemplo. Ah, o decisor é o head de marketing e o influenciador é o cara de compras, é o cara do jurídico, porque o contrato tem que passar por ele. E realmente, essas pessoas, elas são influenciadores, muitas vezes elas são travas no processo de venda ali, que você tem que conseguir navegar dentro desse ambiente. Mas um tipo de influenciador que eu vejo pouca gente falando é o investidor. Então, muitas startups, empresas aí de capital fechado, elas têm algum investidor anjo, muitas vezes algum fundo de investimento de venture capital por trás delas. E talvez você não entre nessa empresa aqui pelo decisor,
mas tenha um influenciador, principalmente se essa empresa ela for pequena, ali tiver no começo, por exemplo, um investidor anjo, que seja impactado pelo seu lead magnet e consiga te colocar lá dentro. E aí colocar você em contato com esse decisor para que você consiga vender o teu produto. Então, quando você for fazer esse mapeamento de ICP, gasta um pouquinho mais de tempo na definição desse influenciador também, porque às vezes esse cara aqui, a gente tem a visão que ele é o cara que pode travar ou destravar o processo, mas às vezes é por esse cara que você entra dentro da empresa e consegue ali vender o teu serviço ou vender o teu produto. Principalmente quando a gente fala de influenciadores e investidores, né, que são os caras que estão colocando o dinheiro deles ali dentro da empresa, podem ser impactados por um lead magnet seu e você acabar conseguindo aí um cliente por conta dessas pessoas, tá? E aí, outro ponto importante aqui falando de ICP, que você tem que ter muito bem mapeado também, é o Job to be Done do seu ICP, que nada mais é que são as ações que ele realiza ali no dia a dia. Então, um head de marketing, por exemplo, ele tem que analisar resultado de campanha, ele tem que fazer reunião semanal de resultado com o time. Um diretor financeiro, ele tem que analisar o balanço patrimonial da empresa de tempos em tempos. Então, tem várias atividades no dia a dia daquela pessoa em que a sua solução ou o seu serviço ele está vinculado. E dentro dessa atividade, dentro desse job to be done, existem dores que essa pessoa tem no dia a dia dela. E aí que entra o seu lead magnet. O seu lead magnet, muitas vezes, ele vai ser desenvolvido pensando nas dores que o seu decisor ou o seu influenciador tem nos job to be done do dia a dia dele. Tá? E aí você consegue, a partir dessa análise aqui, né, de ICP, construir boas ideias e realmente ter um brainstorm de lead magnets mais eficiente do que você só sentar, tentar pensar em um monte de ideias, abrir o ChatGPT e às vezes acabar fazendo coisas sem sentido que até te geram engajamento ali, até te geram alguns leads, mas não de fato bota dinheiro no teu bolso. Bom, e agora que a gente já ganhou uma clareza aqui de quem que é o nosso cliente ideal, minimamente, a gente vem para as duas categorias de lead magnets que eu gosto de trazer. Então, quando a gente fala de iscas digitais, de materiais ricos ali para geração de lead, a gente sempre pensa nesse cara aqui. Eu sempre vejo muita gente falando do resolvedor de problemas. O que é o resolvedor de problemas? Cara, é uma isca, um material, alguma coisa que você vai desenvolver para o teu lead que vai resolver um problema menor dele para que você consiga futuramente vender a solução de um problema maior que ele tenha. E de fato é muito bom. Inclusive eu tenho um lead magnet que me trouxe bastante resultado aqui no LinkedIn sobre como você definir o seu ICP, justamente o que a gente fez aqui, só que nesse material eu trago todos esses conceitos de maneira muito mais aprofundada, né? E cara, esse resolvedor de problemas é muito bom. Se você tem vários lead magnets que resolvem microproblemas diferentes do seu cliente, você consegue mapear esses leads pelo tipo de dor que ele tem e depois trabalhar cadências personalizadas de comunicação baseada nessa dor e vinculando o teu produto ou a tua solução com essa dor que você imagina que ele tenha, porque ele teve contato com o teu lead magnet resolvedor de problema. Mas tem um outro tipo de lead magnet que, para mim, especificamente, foi o que deu muito certo, que é o construtor de autoridade. O construtor de autoridade, ele não está ali para resolver o problema do teu cliente ideal, tá? Ele está ali para simplesmente te posicionar como uma autoridade para resolver um problema que talvez aquela pessoa que está consumindo o teu conteúdo, consumindo o teu lead magnet tenha. Então, por exemplo, uma coisa que deu muito certo no meu perfil foi fazer análises de marketing de empresas que são referências no segmento delas. Então, por exemplo, cara, fazer uma análise do G4, o meu perfil de cliente ideal é um cliente que acompanha o G4 e talvez ele tenha um problema de marketing na empresa dele. Então, trazer uma análise do G4, primeiro, conecta muito com esse meu cliente ideal, porque esse cara ele conhece, ele acompanha o G4, ele conhece os fundadores do G4
e traz uma autoridade para mim, porque mostra que eu tenho uma visão de marketing, uma visão de growth muito ampla e que eu consigo aprofundar, né, essa análise dentro de uma empresa ali que é uma empresa de referência para ele. E isso constrói uma autoridade ali sobre a minha empresa e sobre a minha pessoa para esse cliente, para esse lead. Então, esse construtor de autoridade aqui, eu vejo poucas pessoas falando, né, quando falam de lead magnet sobre isso, mas para mim é um dos mais poderosos, principalmente para você gerar levantada de mão dentro do teu material ali que você está oferecendo para o lead. E aqui eu trago alguns exemplos de lead magnet que você pode estruturar no seu negócio. Tem a análise, você pode trazer análise sobre muitas coisas, então trazer uma análise de mercado, trazer uma análise de alguma empresa. Cara, tem um tipo de conteúdo, vou dar a letra para quem trabalha com finanças aqui. Um tipo de conteúdo que eu tenho muita vontade de consumir é alguém desdobrando um material ali de relações com investidores, de empresas de algum segmento. Então, saiu material ali do balanço patrimonial, aquele material que sai todo trimestre, né, de empresas de capital aberto, você desdobrar ali o demonstrativo financeiro daquelas empresas, explicando como é que as decisões elas se relacionam com o número para quem vende consultoria financeira, por exemplo. Pode ser um super lead magnet, aqui que é uma análise, né? E aí ele é um CA, ele é um construtor de autoridade. Outro tipo de lead magnet, que aí é mais para a empresa que tem uma estrutura para fazer isso, é pesquisa de mercado. Quem faz muito isso? HubSpot faz pesquisa de mercado todo ano, Salesforce faz pesquisa de mercado todo ano. Eu vi que a Conta Simples, se eu não me engano, soltou pesquisa de mercado também, com esses panoramas, entrevistas. Isso é muito interessante, também constrói muita autoridade ali para a empresa. Calculadoras, calculadora de todo tipo, calculadora de taxa de conversão, calculadora de abandono de checkout, qualquer tipo de calculadora ali que vai ajudar o seu lead a ter visão sobre um problema da empresa dele ou resolver de fato um problema ali da empresa dele. Essas calculadoras, elas são aqui RP, né? Elas são resolvedores de problema. E há um ano atrás poderia ser um Excel que você disponibilizava para o seu lead. Mas hoje em dia, com Vibe Coding, cara, você bota no Lovable da vida, você consegue disponibilizar para o seu cliente um app ali e gerar lead com esse app através do LinkedIn de maneira muito fácil. Às vezes é mais fácil tu construir uma calculadora em Vibe Coding, você vai demorar menos tempo do que tu construir uma análise de marketing, uma análise de finanças. Aqui eu demoro 8, 10 horas às vezes para fazer cada análise. Uma calculadora em Vibe Coding você pode construir em bem menos tempo que isso. Tem um outro tipo de material que também é resolvedor de problema, que é o quiz, tá? Quem fazia muito isso aqui há bastante tempo atrás, inclusive usando uma ferramenta do Mineiro lá, do Merlin, era a Cafeinarme, que eles tinham um quiz que tu respondia várias perguntas sobre vida saudável, sobre saúde mental, enfim, tinha vários pilares ali dentro do quiz que eles faziam e eles te davam um diagnóstico, né, de onde você deveria investir mais esforço na sua vida para você ter uma vida mais equilibrada, e aí eles inseriam o produto dentro desse resultado do quiz. Era uma estratégia bem interessante, talvez dê para você fazer algo nesse sentido também. Tem o Swap Files, que eu considero o construtor de autoridade aqui, que é basicamente você criar listas de coisas, então listas de criativos, listas de formatos de conteúdo, listas de, valuations de empresa. Eu vi um cara postando no LinkedIn esses dias também. Listas, enfim, de uma infinidade de coisas que seriam relevantes pro seu lead, né? Aqui a gente tem uma categoria de listas, e aqui é mais num sentido de listas de contatos, por exemplo. Eu vejo que
Lá fora, a galera de Venture Capital, investimento anjo, eles compartilham muito listas de startups, listas de investidores, né, coisas do tipo que tu consegue ali colocar no Notion, disponibilizar pro teu perfil de cliente, caso faça sentido para o seu negócio. Tem guias também, que são resolvedores de problema. Guia de como o teu cliente pode executar alguma coisa, então você pode criar um Notion bem grande, guiando o teu cliente para ele, por exemplo, fazer uma implementação de IA no N8N para melhorar o atendimento lá do negócio dele. Enfim, tem uma infinidade de guias que você pode construir se você trabalha com e-commerce, como fazer gestão de estoque, se você trabalha com contabilidade, um guia de benefícios tributários, se você trabalha com, deixa eu ver, se trabalha com tecnologia, um guia de desenvolvimento de componentes, por exemplo, sei lá. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui nesse sentido também. Eu não gosto muito particularmente desse formato aqui porque tá um pouco batido, né? Muito aqueles e-books, materiais ricos que na época do inbound marketing, RD Station tinha bastante, funcionou bastante, mas eu particularmente sinto que hoje está mais saturado. E aqui a gente tem a Masterclass, que é esse formato de você compartilhar aulas, fazer uma live fechada, um webinar, que é quase o que a gente está fazendo aqui hoje. E é um formato bem legal também para você variar e para você passar informação para a audiência, ajudando ela a resolver um problema, né? Então esse cara aqui ele é um RP também. E com isso a gente fecha aqui a nossa base sobre lead magnets, que é, primeiro, como eu ter clareza sobre o meu perfil de cliente ideal e as principais categorias e tipos de lead magnets que eu consigo construir. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo sobre como construir bons lead magnets. Depois que a gente já tem o nosso ICP mapeado, a gente já construiu um material que está resolvendo um problema ou construindo autoridade para esse cliente. Esse material, ele está num formato fácil de ser consumido por aquele cliente, a gente tem que pensar em estrutura de funil. O que é a estrutura de funil? Cara, basicamente como que a gente vai transformar em algum momento esse material rico, esse lead magnet, em receita para dentro da nossa consultoria, para dentro da nossa empresa de SaaS, enfim, para dentro do teu negócio. E aí tem duas formas da gente fazer isso, tá? Primeira forma é via inbound, que é basicamente esse lead levantar a mão dele e falar que quer marcar uma reunião com você, quer conhecer o seu produto, quer conhecer a sua solução. E para que isso aconteça dentro da sua estratégia de lead magnets, primeiro você precisa ter CTA e você precisa ter oferta. Dentro do seu conteúdo. Então, o que eu gosto de fazer? Dentro do lead magnet, ali, enquanto esse lead está consumindo conteúdo, eu vou falar da solução que eu ofereço, bem por cima, não vou tentar vender nada agressivamente, mas vou falar, cara, ó, eu tenho isso aqui, se você precisar, tô aqui, viu? E vou deixar um CTA direto para esse lead entrar em contato comigo e cair para dentro do meu funil. Esse CTA aqui, ele pode ser um botão para o WhatsApp do seu comercial ou ele pode cair num funil mais estruturado, preencher um formulário, marcar uma reunião no Calendly ali que você consegue colocar alguns campos de qualificação para filtrar esse cliente, se volume for um problema para você. Se volume não for um problema, o ideal é que a gente deixe a jornada com menos fricção possível, né? Eu, pelo menos, sou desse time. E aí, quando o volume começar a ser um problema, a gente adiciona fricção para qualificar esse lead dentro do teu funil. Só que a gente não pode depender só do inbound, né? Apesar de que com essa estratégia de lead magnet, se você mapear bem o ICP e conseguir acertar a mão no formato, o inbound já vai colocar muito dinheiro no caixa da tua empresa. Mas se você não quiser só depender do inbound, quiser escalar ainda mais em cima dessa estratégia, você pode fazer o outbound. Mas não é qualquer tipo de outbound, é o que o mercado chama de warm outbound, né? Que é o outbound morno. Então, ao invés de você fazer uma cold call, né, como
é conhecido no mercado tradicional de ser feito literalmente cold, né? Literalmente frio, para o cara que nunca ouviu falar do teu negócio, nunca ouviu falar da tua empresa, ou mandar um e-mail frio, ou mandar uma mensagem no LinkedIn, aqueles disparos em massa aleatórios, você consegue pegar os leads que interagiram com o teu material e somar lead do lead magnet com sinal de intenção. Você soma essas duas variáveis para encontrar uma base, né, de leads ali dentro dos leads que você gerou via essa estratégia, para que você consiga fazer um outbound mais assertivo. E esse outbound não é para você chegar para quem baixou o teu material um dia depois oferecer o teu produto ou serviço. Você precisa criar uma cadência de mensagens em cima dessa lista que faça sentido para aquele lead, você consiga converter esse lead que só interagiu com o seu material em uma reunião qualificada. Como eu gosto de fazer, eu fiz esse processo manual, mas tem como automatizar esse processo. Eu indico sempre que você comece fazendo manual, entenda os gargalos e vá automatizando a partir disso. É sempre o melhor cenário. Mas funciona da seguinte forma. Então, você vai postar um lead magnet. Se esse lead magnet der muito certo, tiver ali 800, 1000, às vezes até mais de 1000 comentários, fato é, vem muita gente desqualificada dentro desses 1000 comentários ali, desses mil leads que você gerou através do seu material. Então, primeiro ponto, você tem que criar uma forma de bater o cara que chegou com o seu ICP. O cara que chegou está dentro do seu ICP, ele é um lead qualificado. Então, ele é um lead qualificado. E aí, o segundo ponto que você olha é, existe algum sinal de intenção em cima desse lead? Onde faça sentido eu abordar ele de alguma forma? Então, tem alguma vaga aberta na empresa dele, onde a posição que está aberta é relacionada ao produto ou serviço que eu estou oferecendo e eu posso utilizar isso como um gatilho para mandar uma DM para ele no LinkedIn? Isso seria um exemplo aqui de um sinal de intenção. Existem vários tipos de sinais de intenção. No meu framework de CP, que eu já postei lá no meu perfil, eu dou alguns exemplos de sinal de intenção e também vou deixar esse material completo aqui embaixo para vocês. Mas é uma forma bem legal de você unir sinais de intenção, os leads gerados e fazer uma prospecção ativa em cima dessa base, porque muita gente não vai levantar a mão. A pessoa tem o problema, o material que você disponibilizou para ela ajudou ela a ficar mais consciente desse problema, ela só precisa desse empurrãozinho aqui, que é a sua prospecção outbound, para você conseguir uma reunião qualificada e fechar um negócio com ela. Bom, pessoal, e aqui para encerrar o nosso vídeo, agora a gente vai falar de gancho e estrutura de conteúdo para a disponibilização desse lead magnet no LinkedIn. Então, uma vez que você construiu um material, é muito importante que você construa materiais recicláveis. Então, por exemplo, se você fez uma análise no Miro, ou enfim, uma análise ali no PowerPoint mesmo, que tu consiga transformar num formato de e-book para disponibilizar, você pode gravar um vídeo sobre essa análise. E aí você tem 2 lead magnets com praticamente o mesmo esforço da construção de um só. E você consegue distribuir esse lead magnet em várias mídias, né? O LinkedIn é só uma delas, mas você pode distribuir via Instagram, pode distribuir via YouTube, pode distribuir com tráfego pago. Isso fica a teu critério, mas aqui a gente vai focar em LinkedIn, que é a estratégia que eu desenvolvo para mim e que eu conheço com mais profundidade. E aí, grande parte do sucesso ou fracasso do seu lead magnet no LinkedIn está relacionado com o gancho, que é basicamente as duas primeiras linhas ali do seu post que vai promover aquele lead magnet. E aí, bons tipos de gancho que eu já validei, tanto no meu perfil quanto no perfil de outros executivos e de outras empresas, são esses daqui, que é gancho de esforço. Eu e meu time investimos X horas, tantos dias, eu traduzi 10 anos de experiência em
esse material aqui, esse gancho de esforço, ele funciona muito. Outro gancho que funciona é o gancho de autoridade, que também você puxa. Eu reuni toda a minha experiência, nós reunimos a bagagem de tantos anos da nossa empresa para te entregar isso daqui. Outro gancho, gancho de custo. Veja como reduzir 20% o seu desperdício de tal coisa no departamento X. Outro gancho, receita. Veja como aumentar a sua receita em até 20% utilizando o método Y. Então, sempre os dois grandes problemas do B2B, né? Redução de custo, aumento de receita. Usar isso no gancho é muito bom também. E aí, outro gancho muito legal de ser utilizado. Não gosto de utilizar muito para mim, mas eu vejo que em outros perfis ele dá muito certo, é o gancho de implementação fácil. Então, veja como fazer X em Y passos muito simples. E aí você consegue chamar a atenção daquela pessoa, né, para que ela tenha interesse ali em ver o seu conteúdo. Bom, e aqui, né, a estrutura básica do conteúdo no LinkedIn para você disponibilizar o seu lead magnet ali para as pessoas. Então, primeiro de tudo, o hook, que é o gancho, basicamente isso aqui que a gente discutiu. Em cima desse gancho, você criar um contexto. Então, cara, você está tendo aqui um material sobre como tal framework ou tal coisa que você está disponibilizando vai reduzir 20% do custo dessa empresa. Dê o contexto sobre isso. Por que você acredita que reduz 20%? Qual que é a sua experiência empírica em cima disso? Quais dados mostram que a pessoa realmente consegue atingir esse resultado? Então aqui você traz sempre o contexto para o gancho. Deu o contexto, traz o valor. Então o que de fato a pessoa vai receber quando ela fizer o download ou ela interagir ali com você em cima desse lead magnet. Então ela vai receber um passo a passo. Quais são os passo a passo macro, né, desse guia que você montou? Fez uma análise? Quais são os subtópicos dessa análise? Então aqui você descreve e cria valor em cima da entrega do seu lead magnet. E aqui o CTA final, que sempre, cara, é algo na linha de interaja nesse post, se conecte comigo e eu te mando esse material na DM. Essa questão da interação, ela é muito boa porque cada pessoa que comenta no seu post para receber aquele lead magnet na DM dela, a sua postagem ela vai ser entregue para a rede dessa pessoa e aí essa pessoa da rede dela vai comentar e vai ser entregue para ela. Então gera um efeito viral e um efeito cascata muito interessante ali para o seu perfil. Então, além de trazer muito lead, você ganha muito seguidor também com essa estratégia potencialmente, né? E é muito interessante porque você consegue utilizar o próprio algoritmo do LinkedIn ao seu favor ali para gerar alguns leads para dentro do teu negócio. E aí você tem duas opções. Ou você manda todas essas DMs na mão, e aí se você viralizar, você tá lascado. Eu já fiz isso na mão e dá um puta trabalho, você tem que ficar tomando um pouco de cuidado ali com os limites do LinkedIn também, que atrapalham um pouco você enviar tudo de uma vez, tem que, envia 15, envia mais 15, depois tira um tempo e envia mais 15. Ou você pode usar ferramentas de automação que existem hoje no mercado que conseguem facilitar esse trabalho para vocês. Na minha Masterclass completa sobre Lead Magnets, né, isso aqui é uma aula mais geral para você pegar isso daqui e aplicar no seu perfil amanhã ou hoje, se você conseguir. Mas na Masterclass completa eu vou ensinar como é que tu consegue não só automatizar o envio dessas DMs, mas de fato separar o que é lead qualificado ou não, integrar no seu CRM e conseguir gerar negócio muito mais fácil com toda essa estrutura de lead magnets, tá, pessoal? Mas essa aula aqui era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês consigam aplicar isso na empresa de vocês, no perfil pessoal de vocês, e que gerem muitos leads e muitos negócios. E deixa um like aqui no vídeo para eu saber se você gostou e comenta o que você achou também
para eu trazer mais materiais desse tipo aqui no canal. Fechou?